Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na quarta-feira da oitava de Páscoa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fez 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar em sua glória? A começar por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, como onde iam, Jesus fez de conta que ia mais à frente, mas eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu na frente deles. Então um deles disse ao outro: "Não estava aquecendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho das Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros e disseram o que tinha acontecido. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Interessante para nós o evangelho de hoje. Primeira parte que é muito interessante é que, assim como a mulher dessa semana, que de ontem, que fora ao túmulo procurar por Jesus e não encontraram, e quando olhou para trás tinha um homem e ela achava que era um jardineiro. E ela só reconheceu Jesus quando Jesus falava Maria. E quando ele pronunciou o nome dela, os olhos dela se abriram verdadeiramente. Aqui nos faz um paralelo. Eu quero dizer assim, que os discípulos de Emaús estavam tão entristecidos, e eles falavam aqui quando Jesus apareceu para eles, e eles não o reconheceram. E o mais interessante é que aqui há um diálogo muito longo, há um diálogo grande aqui, onde os discípulos de Emaús, entristecidos, falam para aquele homem o que havia acontecido. Mas eles dão a explicação da seguinte: vós sois o único forasteiro, estrangeiro, que não sabe o que aconteceu aqui com o nosso Messias, Jesus, que era poderoso em palavras, um profeta que pregava bem e que agia com doçura, que agia com justiça. Os nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, entregaram para ser condenado. E nós que esperávamos a restauração, a libertação de Israel. Aqui me sugere muito o mesmo olhar de Judas, que esperava de Jesus uma atitude mais política, mais radical, uma atitude espada na mão, e vamos defender a nossa pátria, vamos resolver esses problemas da nação, vamos botar para quebrar, enfim. Era mais ou menos, talvez, o coração dos discípulos de Emaús, porque me chama muita atenção que o diálogo é muito longo aqui. E aí Jesus explica-lhes a Escritura. É muito interessante. Mostra claramente o quanto Jesus, ele era sábio, podemos chamar, na nossa linguagem de hoje, doutor da Sagrada Escritura. E ele, a começar por Moisés, ele vai viajando, Abraão, Moisés, e ele vai explicando as Escrituras, e de repente, a caminhada longa, né? Já entrava a noite, e Jesus, fingindo que ia embora, os discípulos, por ter um coração agora de grande discípulo, de entristecido, comovidos, chamam: fica aqui conosco, não vai embora, já está tarde, vamos fazer uma refeição. E Jesus aceita o convite, e aí Jesus dá graças ao Pai, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão, e quando Jesus parte o pão, eles os reconhecem. Interessante para nós, né? Aquela mulher reconheceu Jesus com a palavra. Estes homens, esses discípulos reconhecem Jesus pelo seu corpo agora. Agora as escamas saem dos olhos de Maria, saem dos olhos dos discípulos, e os discípulos reconhecem Jesus na Santíssima Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E aqui eles reconhecem verdadeiramente Jesus. E Jesus desaparece na frente deles, ou seja, mais um sinal claro para nós da Santíssima Eucaristia de Jesus, que desaparece no punhado de pão, fermento, ou melhor, farinha, punhado de água,
assado o pão, é Jesus que está ali. É Jesus que está ali. Isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Comai e bebei. É muito lindo. Jesus se faz presente na Santíssima Eucaristia. É tudo muito lindo, é tudo muito lindo, é tudo incompreensível aos nossos olhos carnais. E muitas vezes nós estamos com aquela mulher que somente reconheceu quando Jesus falava, ou como esses homens que somente reconheceu como Jesus parte o pão. Muitas vezes nós estamos incrédulos e precisamos que as nossas escamas caiam dos nossos olhos e nossa língua se solte para proclamar Jesus, corpo, sangue e alma, divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te adoro, eu te recebo com muito amor no meu coração. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio na tua presença eucarística. Como é importante proclamar essa verdade da nossa fé. Que nossa patrona, a Santa Faustina, nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Virgem Maria, Santíssima Virgem, nos dê a graça de reconhecer Jesus na Eucaristia. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê alegria, nos dê condições de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes e cuide de todos os sacerdotes. Que Maria Santíssima ampare os sacerdotes que passam por alguma provação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.